Nós sabemos que a desigualdade social está muito presente na nossa cidade. Mas por que ela está presente? Porque existe tanta desigualdade na mesma cidade em tantos diferentes níveis. Como a desigualdade social começou na cidade de São Paulo e como a desigualdade social afeta a educação. Hoje, iremos falar um pouco sobre a desigualdade social cultural, sobre a desigualdade social na educação e sobre a origem da desigualdade social. É isso. Fiquem com o vídeo. É muito grande, né? Uma classe social mais alta que não aceita a realidade, porque os de baixa classe são a maioria, só que ainda não cai a ficha deles, do poder deles. E temos esperança de que tudo isso mude. Tá certo, a gente tem que entender primeiro que o Brasil, ele está entre um dos maiores países com desigualdade social, aumentou, né, durante esse governo, inclusive do Bolsonaro. Eu acredito que enquanto a gente tiver esses pensamentos reacionários, por exemplo, contra direitos básicos humanos, não estou falando só da questão da violência, da desigualdade na questão alimentícia, mas a questão de um olhar social, de um olhar desde a nossa estrutura do contexto de sociedade brasileiro, porque se a gente for entender a história, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Nas periferias, a maior quantidade de pessoas negras e nordestinas é a que prevalece lá. E a migração nos anos 70, nordestina, foi a maior da história no nosso país. E até hoje não se fala na televisão, não se fala nos políticos, ninguém toca na ferida. Eu estou falando tanto de esquerda quanto de direita, entendeu? Eu não sou aqui comunista, enfim, eu não estou falando de correntes políticas, mas eu estou falando de realidade, entendeu? A gente está me filmando aqui num shopping de classe média alta, mas se você for numa periferia, você não vai encontrar, por exemplo, pessoas de outros países lá morando lá, por exemplo. Pode encontrar boliviano, nigeriano, mas a maior parte deles são nordestinos, por exemplo. Então, como resolver isso? Olhando para essas pessoas, indo lá e essas coisas. Então, esse é o olhar que eu tenho da desigualdade. É um olhar que a cada dia cresce, porque pessoas não se prontificam a longo prazo. Você não precisa falar, eu vou resolver. Impossível resolver em 4 anos. Mas minimizar com educação, com saúde, dando uma atenção, ressocialização, às vezes um detalhe, levando ela de volta para o lugar onde ela estava, talvez resolveria, não sei. Mas eu acho que se falasse mais, se sentasse e discutisse mais isso, exatamente como vocês estão fazendo. Esse é o olhar, tá bom? É algo urgente que deve ser tratado como tal. E é isso. Eu acho algo que é de extrema importância, que salta aos olhos e que a gente normaliza, né? A gente normaliza muito, não dá atenção e é algo que tem que ser discutido e com urgência. Sou afetada emocionalmente, psicologicamente, tento fazer o melhor que eu posso, ajudando sempre as pessoas mais próximas, inclusive familiares, que é o que eu posso fazer no momento e vou estar certo. Ele ganha conteúdo, ele passa a se interessar por leitura, por coisas interessantes, fica uma pessoa com muito mais conteúdo, né? É uma pena. Nossa, é triste ver isso, né? Livros infanto-juvenis de 7 a 14 anos, né? Uma pessoa que lê, ela pode transformar o mundo. Né? A leitura não te transforma, ela transforma, vai fazer você transformar o mundo, né? E é muito importante.
Estou chocada com isso, com esse desigualdômetro. Nunca tinha nem ouvido falar essa palavra. Acho que a gente precisa começar a brigar mais por isso, né? Mas não é nem só a falta de livros, né? Eu acho que essa falta de livros reflete a falta da educação básica, né? A falta de interesse de procurar livros para ler, né? Então, a gente pode ver que é bem na periferia, né? Onde essas crianças mal sabem ler. Se elas não têm uma educação básica de qualidade, elas não vão procurar livros para ler. Se elas tivessem um estímulo e uma educação básica de qualidade, elas teriam esse interesse pela leitura. Então, o interesse pela leitura vem de uma boa educação básica. Então, investir em educação básica vai melhorar esse gráfico, com certeza. Essa desigualdade social, ela é uma desigualdade cultural, ela é social, e aí a gente entra num grande problema, porque nós temos boa parte das crianças que vão à escola para se alimentar, porque elas não têm comida em casa, né? Isso pode ser visto durante essa pandemia, né? Então, os pais mandam as crianças para a escola porque vai ter o almoço garantido, vai ter a merenda garantida. Então, se nós temos um país que acontece isso, que as escolas vão que as crianças vão à escola para se alimentar e não para estudar, é muito triste isso. A periferia, que tem essas comunidades que vivem numa situação tão difícil, então a gente não sabe por onde começar, pela galinha ou pelo ovo. Um pouco de si, dá um pouco do seu tempo para o outro. Isso tem que acontecer. As pessoas têm que entender isso. Tem que todo mundo ficar bem, senão não adianta nada. É muito triste ver isso. Podemos claramente perceber a desigualdade cultural. Muitos jovens hoje em dia não têm acesso a casas culturais, museus, cinemas, teatros. Isso é um absurdo. Como a Adelaide, professora de arte, já havia falado, esses centros culturais são essenciais para o desenvolvimento e criação de um jovem, para criar e tornar o seu conhecimento relevante diante da sociedade. Essas medidas precisam ser tomadas para combater a desigualdade e implantar esses centros culturais em distritos que não possuem ainda. Bom, hoje a gente vai fazer uma análise de casos, onde a gente vai comparar duas regiões, e a primeira é o Alto de Pinheiros, que está entre as 10 melhores em questão de qualidade de vida, seja de mobilidade, seja de educação, seja de saúde. E a gente vai comparar uma outra região que a situação é bem oposta, que é Marcilac, que está entre as 10 piores em questão de desigualdade social, questão de má qualidade de vida. Bom, para o nosso análise e estudo de casos, a gente usou o site da Nossa São Paulo e usamos como referência o mapa de desigualdade social de 2020, utilizando mapas e tabelas para nos auxiliar nesse estudo. Quem mora no Alto de Pinheiros tem a expectativa de vida de mais ou menos 85 anos. Enquanto quem vive em Marcilac é em média de 58. O Jornal do Estado de São Paulo afirma, abre aspas, a expectativa de vida está ligada com o contexto social. Por ser uma periferia composta por pessoas de baixa renda, o Estado quase nunca foi presente. Então, automaticamente, há essa baixa expectativa de vida. Fecha aspas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a gravidez na adolescência. Como a gente pode ver na tabela, em Marcilac a porcentagem de nascidos vivos com as mães menores de 19 anos é de 13,3%. Já no Alto de Pinheiros, esse número é bem menor, sendo 1,3%. A remuneração média mensal de um trabalhador que tem carteira assinada no Alto de Pinheiros é em média de 4.260 e já em Marcilac é de 2.640. De acordo com o mapa da desigualdade, a gente pode perceber que em Marcilac a gente não tem acervos de livros infanto-juvenis e adultos, centros culturais, museus, teatros, e segundo a nossa entrevista com a professora de artes Adelaide, esses são os requisitos mais importantes para a criação e educação dos jovens de hoje em dia. Vamos pensar na parte territorial de São Paulo. Analisando o distrito de Marcilac, ele é um dos maiores de São Paulo
e possui apenas 8.300 habitantes. Vamos analisar as características desse distrito. O IDH é um dos menores de São Paulo. O Índice de Desenvolvimento Humano engloba saúde, renda e educação. Segundo o Jornal da Band, o distrito de Marcilac não possui acesso à água encanada, sinal de celular e CEP. Isso é inadmissível. Agora a gente vai apontar os pontos positivos do Alto de Pinheiros e os que mais diferenciam de Marcilac. De acordo com o mapa da desigualdade de 2020, o Alto de Pinheiros não teve nenhum caso de violência contra a mulher, feminicídio, violência contra LGBTQ, não tem nenhuma favela e nenhum homicídio de jovens. O Alto de Pinheiros é rodeado de comércios de alto padrão e escolas, a maioria lá é particulares. O ensino também é de alto padrão. São um dos fatores e indicadores que mostram que a desigualdade existe em diferentes regiões e em diferentes níveis. Mas por que realmente a desigualdade existe? Geralmente, os fatores que contribuem para o agravamento da desigualdade social, principalmente na cidade de São Paulo, são a má distribuição de renda e concentração de poder, a má administração de recursos, principalmente recursos públicos, a falta de investimento nas áreas sociais, culturais, em assistência às populações mais carentes e a falta de oportunidade de trabalho. Todos esses recursos juntos agravam ainda mais a desigualdade social presente no nosso país, principalmente na nossa cidade. E aqui a gente conclui nosso estudo de casas. Pode pensar que em São Paulo essa desigualdade ela está desde a chegada dos portugueses, né? Porque com a chegada dos portugueses, eu nem vou pensar nas questões indígenas, ok? Eu não vou entrar numa discussão antropológica para pensar as diferentes tribos indígenas que existiam nessa região, pensando, né, os tupis, e até porque a ideia de sociedade indígena é muito diferente da ideia de uma sociedade europeia. Mas quando os portugueses chegam aqui, eles implantam essa sociedade aqui no Brasil como um todo, já vem uma marca de quem é quem e dos espaços que vão ser ocupados. Então, o português chega, ele é o senhor, e a partir daí haverão aqueles que serão escravizados, aqueles que serão dominados, sejam eles indígenas ou depois os africanos que serão aqui escravizados. Então, essa desigualdade vem desde esse momento, mudando as suas faces, né, durante todo o caminhar, né, durante o caminho de São Paulo, até o momento que, por exemplo, pensar no momento pós-escravidão, né, sem, né, o mundo, né, o Brasil sem a escravidão, São Paulo sem escravidão indígena, sem escravidão africana, as questões já estão postas. Então, você tem os ex-escravizados numa condição muito complicada, porque são pessoas que ficaram livres sem terra, né, eles não tiveram, não foi lhes dado, vamos começar a vida a partir de agora, vocês têm esse tanto de terra. Não, eles ficam livres e sem nada. E aí eles vão ocupar os espaços distantes da cidade, aqueles que são possíveis, enquanto que as pessoas né, que vêm bem nascidas desde os portugueses, ou os que vão chegando, vão ficando com os melhores espaços, com os espaços centrais, com os espaços, por exemplo, de Higienópolis, que vai depois subindo para Paulista, enquanto que as áreas periféricas vão sendo ocupadas por ex-escravos, pela população pobre, pelo imigrante pobre que chega, depois, na década de 50, pelo nordestino, que também vai ocupar esses espaços. Então, é uma construção de longa data, dentro da humanidade há muito tempo. Então, o problema é quando essa desigualdade ela é tão excessiva, né, que é a questão da marginalização completa, né, a impossibilidade do outro crescer um pouco. Porque desigualdade, eu não acredito que vá deixar de existir. Acho que não, Sim, né? sempre vai existir. Acho que assim, as tentativas de uma sociedade igualitária, que pensando nas revoluções russas, etc., não foram lá tão bem sucedidas, né? Então, o problema é ter uma maior justiça social, uma possibilidade de todo mundo crescer, né? De todo mundo, né? E a desigualdade ser mais suave, né? Ela ser suavizada, né?
A história da desigualdade no Brasil. A desigualdade no Brasil começou com a chegada dos portugueses. Os índios que viviam no território invadido tinham uma cultura de crenças próprias, que com a invasão portuguesa causou um choque cultural, pois os mesmos achavam que sua cultura era superior à dos nativos. Com o tempo, homens e mulheres negras foram submetidos a trabalhos escravos, instalando a desigualdade e trazendo a discriminação por cor. Podemos concluir, então, que a desigualdade social vem de muitos anos e está incluída desde sempre em nossa história, como uma construção de longa data. Ela é um problema estrutural da sociedade, muitas vezes ensinada às pessoas. Desde quando os portugueses chegaram em nosso território, já havia uma separação dos espaços ocupados pelas pessoas, que na época eram os senhores e o povo colonizado. A desigualdade é um problema antigo, porém o real problema é quando se torna excessivo, impossibilitando que as pessoas mais prejudicadas pela desigualdade consigam crescer pelo menos um pouco. Sabemos que apesar de não conseguir acabar de vez com esse problema, por ser algo enraizado, é de extrema importância colaborarmos para que esse problema seja contido aos poucos.